Thank you very much, Tá aí, então, né, a Mr. Chairman. parte já Let me, inicial on do behalf discurso of, Chairman de Powell, Jeremy Powell, né, ele agora está aberto aí para as perguntas, né, como ele acabou de falar, né, primeiro ele faz esse discurso aí, né, trazendo uma explicação, aí a gente começa a ver algumas perguntas que são feitas aí pelo próprio Senado, pelo próprio Congresso lá americano em relação a essa fala do Powell. Ele falou, né, especificamente aí que a guerra da Ucrânia acabou aumentando o preço da gasolina nos postos dos Estados Unidos, aumentou toda a pressão sobre a inflação norte-americana, né? Ele falou, meus colegas aqui, vou trazendo, né, situando ali coisas significativas, o impacto principalmente em relação ao transporte também, né? A alta que essa inflação americana tem mais tido peso aí em relação realmente à questão dos combustíveis, que tem pesado muito em relação ao transporte, à inflação como um todo. Ele ainda falou, né, na verdade ali, estamos fortemente comprometidos para tentar reduzir a inflação, atuando rápido, né, para isso, falando muito dessa demanda agregada muito forte, mas os problemas na oferta acabam sendo até maiores e duram mais. Ele falou que esse aumento aí, principalmente dessas commodities, né, a commodity do petróleo especificamente por conta da invasão da Ucrânia, acabou criando aí uma grande pressão extra nessa inflação. E aí ele também complementou falando dos lockdowns na China ali, que devem exacerbar ainda problemas atuais nessa cadeia toda de produção. Falou do aperto nas condições financeiras, né, devem acabar contendo, né, um peso até para o PIB. Falou do equilíbrio entre a oferta e a demanda, dados ali, né, sugerindo que o PIB acabou crescendo no trimestre, porém com um consumo ainda muito forte. O mercado de trabalho ainda apertado por lá, né, há crescimento em relação de salários, ele acabou trazendo essa questão também que é importante, e falou que decidiremos juros, né, reunião a reunião, a depender do cenário, né? O ritmo do aperto vai depender muito dos dados e da perspectiva para a economia. Não trouxe nada ali, né, concreto em relação de uma definição, deixou aí um pouco até no ar essa questão, que falou que vai depender muito do cenário e isso vai ser decidido a cada reunião aí do Fed, né? Não trouxe nenhuma sinalização de algo aí muito explícito, né? Se esses aumentos vão acontecer ou não, se é o final de curva de juros ou não. É claro que o mercado entende que não é ainda um final de curva de juros por lá, mas ele deixou aí muito, né, no ar que essa decisão vai ser tomada a cada reunião, né? Que vai depender muito do cenário da economia. A gente viu aí até mais cedo, trouxemos a informação que o próprio presidente Joe Biden já estuda realmente aí nessa possibilidade de cortar, pelo menos por 3 meses, os impostos federais do combustível, numa tentativa também de segurar a disparada, né, da inflação. Que pesa muito, né, da questão dos combustíveis, já passando aí de mais de $5 o barril, em alguns estados até mais de $6 o barril, e aí, então, eles estão fazendo uma grande tentativa para conter essa disparada do preço do combustível por lá. Se realmente surtir algum efeito, pode ser que na próxima reunião aí o Fed talvez não seja, né, tão agressivo, mas ele não deu nada muito, né, implícito aí, né, em relação aos próximos passos. Ele frisou muito bem essa questão do lockdown na China, que também está impactando bastante o preço das commodities de todo o mundo, impactando diretamente a economia americana. Falou exatamente dessa questão do impacto do preço da alimentação, do transporte, né, diretamente a economia doméstica americana, e que as ações aí que os Estados Unidos vão ter que tomar não depende apenas do governo americano, mas de uma ação mais comunitária e de uma política monetária mais assertiva e dura. Foi a única pista ali, na verdade, que ele trouxe de que a política monetária não está num momento, talvez, aí que a gente possa interpretar que não esteja num momento ainda de, né, arrefecer aí os juros, né? Ele trouxe falando que vai ser decidido a cada reunião, porém, falou que a política monetária tem que ser mais assertiva e dura. Bom, deixa eu voltar aqui com o Guilherme Zanin para a nossa conversa. Vamos tentar entender. Agora começam as perguntas, né? O discurso acaba sendo mais longo, mas o que ele tinha que falar, eu acho que ele já deu uma pista ali, né, Zanin? Como que você entende aí a fala do Powell aí? Vê se eu traduzi certo, por favor. Não, foi perfeita, né? Toda a explicação. Eu até ia dizer, eu não vou nem contribuir muito mais, vou colocar só meus pensamentos, mas acho que já resumiu bem.
o grande destaque, né, o que é esse discurso que ele está fazendo? Ele está sendo sabatinado pelos senadores. E, nesse sentido, o primeiro discurso dele, ele tenta ser um pouco mais polido, porque ele é a principal autoridade monetária do mundo, e, nesse sentido, ele acaba explicando quais são os principais objetivos deles. Eu acho que o grande destaque logo no início foi: a gente tem um mandato duplo, que é diferente do Brasil. O Brasil tem um mandato único, que é puramente manter o controle monetário. Os Estados Unidos, eles têm o trabalho tanto de manter o pleno emprego, como manter a inflação em níveis que eles consideram satisfatórios. O pleno emprego chegou. O pleno emprego, ele mesmo comentou, chegamos nos níveis que nos agradam. Só que a inflação não agrada. A inflação foi acima de 2%. Os senadores, eles estão ali ouvindo as reclamações da população. E como tu bem comentou, o preço da gasolina está acima de 5, 6, 7 dólares o barril. Isso impacta diretamente diversas pessoas que votam. E aí, os representantes da população estão fazendo a pergunta, dizendo o seguinte: e aí, o que o Banco Central americano vai fazer para colocar a taxa de juros, a inflação, em um nível aceitável, ou pelo menos um nível mais controlado? Então eu acredito que hoje ele deve sofrer bastante perguntas com isso, ter que responder bastante conteúdo nesse sentido, e provavelmente ele deve manter esse discurso mais rígido. Como tu bem analisou, ele não deu pistas de que, de repente, ele poderia desacelerar a elevação da taxa de juros, ou até que ela pudesse vir a arrefecer num horizonte médio e longo prazo. Ele está com um discurso bem mais que a gente chama de hawkish, combativo, no sentido de que ele precisa manter os juros elevados, e ele precisa manter a expectativa de juros baixa. Porque a gente está vendo hoje ao contrário, é o aumento da inflação e também uma expectativa de que a inflação vai permanecer elevada por mais tempo. Isso é ruim para a autoridade monetária. Então, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar um choque na demanda, precisa aumentar os juros de forma agressiva, precisa manter um discurso combativo para trazer a inflação de volta ao objetivo que ele comentou, 2%. Só que isso não é fácil, e isso, infelizmente, acaba gerando desaceleração econômica e, consequentemente, desaceleração nos resultados das empresas e queda do mercado de ações.